Bom dia a todos e a todas que estão aqui conosco. Para quem não me conhece, eu sou a Daniela Garcia, do Instituto Capitalismo Consciente. É um prazer tê-los aqui todos nesta manhã. Hoje a gente vai falar de uma das pautas que mais reverberam no Instituto e que é também uma das grandes dúvidas entre todos nós: diferença entre causa e propósito, especialmente as áreas de comunicação, marketing, relações institucionais têm alguma dificuldade em estabelecer limites entre esses dois entendimentos e, obviamente, a construção dessas duas narrativas. Foi por causa disso que a gente trouxe Renata e Roberta aqui para conversar conosco, que são duas super especialistas no segmento de causas e propósitos. Eu vou fazer uma apresentação formal, mas desde já eu agradeço a presença das duas, mas vou ler a mini bio para que todos que estejam aqui conosco as conheçam de uma forma mais aprofundada. Roberta Faria é jornalista, empreendedora social, co-CEO da editora MOL, a maior editora de impacto social do mundo. A MOL produz livros, revistas, calendários, jogos e produtos de conteúdo positivo, a preço acessível e renda revertida para causas. Já são mais de 46 milhões de reais doados para mais de uma centena de ONGs, em parcerias com algumas das grandes e redes varejistas brasileiras, como Bemol, Marisa, Pernambucanas, Pets, Raia Drogasil, ReHap, Roldão, Teleanorte e Vivara. A Roberta é também presidente do Instituto MOL, uma organização social dedicada a promover a cultura de doação no Brasil. Renata é Relações Públicas, construiu sua carreira desenvolvendo marcas e soluções de comunicação e engajamento, capazes de transformar realidades dentro e fora das organizações. Passou mais de 10 anos na Natura, em diversas áreas, como marketing institucional, comunicação interna, novos negócios. Atuou também como consultora de empresas como o Estado de São Paulo e Fazenda da Toca. Nos últimos anos, direcionou a sua carreira para o desenvolvimento de iniciativas de impacto e mobilização de causas. Coordenou o projeto Tem Meu Voto, uma plataforma digital que ajudou os eleitores a escolherem seus candidatos ao legislativo nas eleições de 2018, e desde 2019 é diretora de estratégia na Cause. Ela é também conselheira do Beabá, instituição que usa a informação como forma de potencializar o tratamento de crianças e jovens com câncer. É uma enorme satisfação ter as duas conosco, e como eu disse, eu sou muito fã das duas, e das carreiras das duas, são super representativas, e a gente trouxe para vocês o melhor discurso sobre causa e propósito que elas poderiam ter. Eu vou abrir o microfone e pedir para que elas se apresentem, e obviamente, a minha primeira pergunta para elas, eu já vou mandar a primeira pergunta, é: Roberta, o que é causa? Renata, o que é propósito? Fiquem à vontade, o microfone é de vocês. Eu vou meio que conduzir o bate-papo aqui que a gente vai ter, tá? A gente não vai fazer uma super exposição tipo palestra, mas a gente vai conduzir uma boa conversa entre nós. Esse é um ótimo assunto e é um assunto inesgotável para mesa de bar e para salas de aula e para conversas em salas de reuniões, e realmente é difícil quando você pensa causa e propósito no dicionário, são sinônimos de fato, assim, né? A gente pode substituir uma palavra pela outra, né? Quando você está escrevendo um texto e ela vai ter o mesmo sentido. Mas quando a gente pensa em impacto social, são coisas bastante diferentes, assim. Eu acho difícil até explicar o que é uma coisa sem falar do que é a outra, porque o significado delas meio existe também em contraposição uma da outra, né? A causa é algo, assim, que você combate, digamos assim, é o que você quer acabar. O propósito é algo que te faz construir algo. Então, acho que isso já começa, assim, nesse lugar de diferença, assim. A causa é digamos que um inimigo a combater, enquanto o propósito é uma musa que te inspira, né? Por exemplo, a gente fala de fome, uma causa que é, né, global, popular. Quando você quer combater a fome, né, quando isso é a sua causa, você vai fazer filantropia voltada para isso. Você vai fazer doações de dinheiro, de cestas básicas, vai fazer essa comida chegar a quem tem fome. Quando isso é o seu propósito,
é um outro lugar de fala e de atuação que vem do modelo de negócio. Então, você vai repensar a maneira como se fazem fazendas urbanas para que elas se tornem mais, o acesso a alimentos naturais esteja mais próximo e mais acessível para as pessoas. Enfim, é algo que você vai, algo maior que a causa, que começa antes. A causa pode estar alinhada a um propósito ou não, porque a gente também tem causas emergenciais, especialmente vivendo num país com tanta desigualdade social e com tantas emergências frequentes. Mas, por exemplo, Petrópolis, as chuvas, isso se torna uma causa rapidamente de todo mundo que gosta de, enfim, ter um papel na sociedade de contribuição, seja como pessoa física ou como pessoa jurídica. Mas isso não é o propósito de nenhuma empresa, né? Acabar com as chuvas. Ou poderia ser de um novo negócio, assim, né? Pensar, sei lá, geografia e urbanização das cidades para que esse tipo de coisa não aconteça mais, ou combater a mudança climática por meio de produtos ou de serviços ou de pesquisa, mas ela vai ser uma causa que é algo menor, isso, e menor não no sentido de menos importante, mas é algo que é momentâneo, enquanto o propósito é uma razão de existir e que está por trás de tudo que você faz, de todas as decisões que você toma, é um filtro para a cultura, né, para determinar como que essa empresa vai ser percebida pelas outras pessoas e como ela vai atuar em todas as instâncias e no relacionamento com todos os seus stakeholders. Acho que esse é um resuminho dessa diferença. Renata, para você. Opa, bom, antes de tudo, gente, bom dia. Quero agradecer muito a Dani, ao Capitalismo Consciente, a Roberta. Um prazerzão estar com vocês aqui nessa quarta de manhã. Vou só, então, não vou necessariamente chover no molhado, mas trazer talvez um outro olhar sobre, principalmente, causa. Acho que propósito é bem isso que a Rô colocou, é a razão de existir de uma organização, é inclusive uma razão de existir de indivíduos, né? Eu acho que é uma grande reflexão, inclusive uma evolução daquilo que antes a gente usava para identificar a identidade de uma organização, né? Antes a gente falava sobre missão, visão, valores, que também são importantes. O propósito é realmente a razão de existir de uma organização. E por que isso, de repente, começa a ganhar uma relevância tão grande, né? Eu acho que quanto mais a gente tem um mundo complexo como que a gente tem, uma sociedade cada vez mais consciente e as organizações precisando ocupar um outro espaço, não simplesmente comercializar seus produtos e serviços, mas ser também um ator social, isso desperta essa reflexão sobre por que de fato eu existo, né? É essa perguntinha, o porquê, o que eu faço, qual é o meu papel social para além de simplesmente oferecer os meus produtos e serviços. E a causa, no meu entendimento, no entendimento da causa, que eu concordo muito, inclusive, né, sou uma grande advogada aqui disso, é esse ponto de conexão entre o propósito, a razão de existir de uma organização e uma demanda social, como bem colocou a Rô. Então, quando a gente tem essa conexão, esse ponto de encontro entre a razão de existir de uma organização e uma demanda social, a gente tem aqui o que a gente chama do campo da causa. É um campo possível de uma atuação social de uma organização no contexto de uma demanda social. E aí a gente tem aqui muitos exemplos. Vou citar um só para tentar tangibilizar um pouco mais, deixar um pouco mais claro esse conceito, vamos dizer assim. No caso, vamos supor uma instituição financeira, um banco, que tem como propósito democratizar o acesso, por exemplo, a meios de pagamento ou promover a inclusão bancária de pessoas. Isso como propósito. A sua causa pode ser desde aumentar a inclusão digital das pessoas, possibilitar maior acesso à educação e entendimento financeiro, reduzir as desigualdades. Então, tem todo um campo de demandas sociais que se conectam a esse propósito e que conseguem garantir coerência, consistência e compromisso para que essa atuação aconteça, porque está muito alinhado não só ao seu processo, ao seu jeito de fazer negócio, à sua proposta de valor, mas principalmente à sua razão de existir. E com isso é muito mais potente essa atuação numa causa, né? Então, o que a gente entende aqui na causa é que a identificação de uma causa ou a escolha por uma causa tem que estar muito próxima ao seu propósito. Se ela tem uma certa desconexão, isso fica frágil, isso vira uma atuação paralela. E diante de tantas complexidades que a gente vive hoje, uma atuação paralela, uma escolha paralela para uma atuação social, não necessariamente, não só não cabe, porque não gera necessariamente coerência, mas fica frágil, né? Em qualquer momento ela pode perder aí
investimento, não só de recursos, mas inclusive de dedicação, de esforço de todos que precisam estar envolvidos aí. Então, esse é o entendimento que a gente tem por aqui. Muito legal. Renata, começando por você agora, me diga como é que as empresas descobrem o seu propósito e descobrem a sua causa. Existe um exercício que a gente possa sugerir? Quer dizer, como é que a gente minera, digamos assim, esse propósito, né? Porque a gente entende que está dentro da empresa e faz parte dela. E como é que a gente lapida causa? E como é que a gente faz essa conexão? E Rô, se quiser trazer algum exemplo disso, portas abertas. Super. Bom, assim como a gente também tem, né, os indivíduos têm aí uma reflexão sobre o seu propósito, na organização acontece da mesma forma. Então, isso geralmente acontece no campo de uma alta liderança. Se é uma empresa de fundador, geralmente ele está lá também como parte desse processo, porque a gente está falando sobre uma reflexão realmente filosófica. Qual que é a sua razão de existir? Por que que você existe? Né? Então, tem vários mecanismos, várias ferramentas que podem ser utilizadas. Eu cito aqui uma que eu acho que é a mais simples, eu diria, não que ela seja, não no sentido de simplista, mas eu acho que é a que é mais fácil da gente compreender, que é uma metodologia do Simon Sinek, chamada Golden Circle, que faz a gente refletir sobre o que eu entrego para as pessoas, que parece que é algo que é simples, mas quando a gente coloca isso no contexto da comunicação, muitas empresas têm, inclusive, dificuldade de apresentar o que eu entrego como produtos e serviços. Então, essa é uma reflexão dessa metodologia. Como eu entrego aquilo que eu entrego, que é o seu jeito único de fazer. Cada organização tem um jeito único de produzir aquilo que ela produz, de realizar aquilo que ela realiza. Então, ter clareza sobre esse processo, como você faz hoje, inclusive as intenções que você quer colocar nesse processo, também faz parte dessa reflexão. E, a partir disso tudo, o porquê que eu faço o que eu faço. Entendendo o contexto em que eu estou inserido e a forma como eu vejo o mundo e a sociedade, por que eu faço aquilo que eu faço? Então, essa é a pergunta original, eu diria, do propósito, né? Mas ela não acontece de forma isolada. Ela tem que estar embutida, né, ou imbuída nessa reflexão também além do porquê eu faço o que eu faço, entendendo o mundo da forma como eu entendo, como eu faço aquilo que eu faço, que é o meu jeito único, e o que de fato eu ofereço para as pessoas. Então, essa é uma metodologia para a identificação de propósito. Para a identificação de causa, é só uma, tá? Tem várias outras quando a gente fala de propósito. Para a identificação de causa, o princípio é o propósito. A gente parte do princípio de qual é esse propósito e quais são as nuances que existem nesse propósito, quais são as possibilidades de conexão com demanda social que existem ali. Então, a gente decupa um pouquinho o que significa esse propósito, quais seriam as possibilidades de abordagem, inclusive usando o exemplo que eu acabei de dar, né? Então, com relação a uma instituição financeira, por exemplo, a causa provavelmente está conectada a esse universo do propósito que ela está dizendo, e ao mesmo tempo a gente olha também para as demandas da sociedade. Quais são as demandas emergentes? Quais são os desafios dessas demandas? Quais são as demandas dessas demandas? Ou seja, quais são as possibilidades de atuação que existem para encontrar o match? Quais são as possibilidades de conexão ou quais são as possibilidades de causa? A gente não precisa ter uma causa só. Obviamente que quando a gente está falando de uma empresa que ainda tem uma pouca maturidade nessa atuação, em uma atuação social, começar com uma causa já é um grande desafio, mas empresas que têm um pouco mais de maturidade de atuação social, isso pode ser inclusive ampliado, mas basicamente é isso, é um match. Quais são essas possibilidades? E além disso é uma escolha. Então, obviamente existe, e a gente faz inclusive recomendações daquilo que tem maior possibilidade de garantir coerência e consistência dessa atuação, inclusive gerar maior compromisso dessa atuação dessa organização, mas é uma escolha da empresa, onde eu acho que faz mais sentido, considerando esses territórios de possibilidades de atuação que a gente identifica. Então, é um trabalho de estratégia mesmo, onde a gente olha para esses dois campos. Quais são as possibilidades do propósito e quais são as possibilidades de demanda social, e tentamos fazer esse cruzamento. Acho que perfeito, Renata. A gente também acredita, já fez esse exercício muitas vezes do Golden Circle, até recomendo quem não conhece ou já ouviu falar, mas não fez esse exercício para dentro de casa ainda. Tem a palestra do TED, do Simon Sinek, que é muito, muito explicativa, e tem o livro dele, Comece pelo Porquê, que também é bem
bem didático, ensina a fazer esse exercício em casa. A gente passou por isso, eu acho que eu posso contar um pouquinho até dessa perspectiva, assim, de quem passou por isso. A gente, quando abriu a MOL, não era um negócio social e a gente foi se encontrando nesse lugar ao longo do tempo. O propósito e a causa tem a ver também com o processo de autoconhecimento, de amadurecimento, como a Renata falou, né, das empresas, né, e de acompanhar também as mudanças do mundo. Não sequer existia essa discussão, ou esses termos de propósito, causa, negócio social, setor 2,5, capitalismo consciente, quando a gente começou isso 15 anos atrás, assim, era muito diferente. E uma coisa que, nesse processo de encontrar esse propósito, definir ele melhor, uma coisa que a gente aprendeu foi que a gente tem que pensar esse propósito para ser algo que dure por mais tempo do que as mudanças frequentes que a gente tem na economia. Então, quando a gente começou, nosso propósito era fazer produtos de conteúdo inspiradores que geram renda para as causas que a gente acredita e gera valor para os nossos parceiros. E com o tempo a gente viu que talvez daqui uns anos a gente não faça mais produtos de conteúdo, porque o mundo mudou e talvez as pessoas não leiam mais livros impressos ou revistas, talvez a gente tenha que atuar de outra maneira para continuar gerando então, esse impacto. Então, qual é mesmo? O que a gente pode fazer que vai sobreviver ao tempo? E daí a gente encontrou esse propósito que hoje é construir uma nação doadora. A gente quer fazer um Brasil onde empresas e pessoas doem mais, doem melhor. E isso amplia muito as maneiras que a gente tem de atuar. Pode ser com os produtos que a gente faz hoje, com os negócios que a gente faz hoje, mas pode ser com muitas outras, de muitas outras maneiras, em outras frentes, outros tipos de negócio que talvez sequer tenham sido criados ainda. E quando a gente olha as empresas, né, as histórias das empresas que sobrevivem ao tempo e das que estão enfrentando grandes crises, e até daquelas cujos seus negócios acabaram, né, como uma Blockbuster da vida versus uma Netflix, que também começou como uma empresa que alugava DVDs, né? Por que uma sobreviveu e se adaptou e a outra não? Isso tem a ver com encontrar um propósito que pode sobreviver às mudanças econômicas, tecnológicas, de comportamento, culturais. Então, quando vocês fizerem esse exercício, acho que essa é a minha maior recomendação, assim, pensem se esse propósito que vocês estão escrevendo hoje vai ainda fazer sentido daqui 5, 10, 20 anos. Claro que você pode reescrever esse propósito ao longo da sua história também, mas esse é um pequeno passo para ter uma perspectiva maior de atuação, assim, esse porquê tem que ser algo universal, assim, e algo que faça sentido de uma maneira que se conecta aos seus valores e não a questões momentâneas que possam estar acontecendo agora, que é o espaço da causa. Perfeito. Queria perguntar para vocês o seguinte, a gente tem hoje uma nova geração no mercado, tanto como consumidores quanto colaboradores. Propósito atrai colaboradores? Causas atraem clientes? Eu queria que vocês me falassem sobre a relação de causa e propósito com stakeholders. Posso começar aqui. Bom, acho que uma característica, é muito legal o exemplo que a Rô deu, porque uma característica muito importante do propósito é que ele é inspirador. Ele é um grande conector, principalmente na sociedade hoje, né? Eu acho que as pessoas têm, principalmente essas novas gerações, elas já vêm muito com essa característica de eu quero buscar algo que de fato faça sentido para mim. Acho que a gente vive hoje num mundo de tantas urgências, onde que isso se torna cada vez mais latente. Acho que não que isso não fizesse parte, principalmente de uma geração como a minha, já estou aqui no campo dos 40, acho que já, obviamente, sempre fez, a gente sempre quis um pouco isso, mas isso tem sido cada vez mais evidente. Eu acho que as próximas gerações veem isso de berço, assim, já trazem um pouco dessa característica. E nesse sentido, o propósito, ele ganha uma importância enorme no engajamento de stakeholders. E aí eu não estou falando nem só de colaboradores e clientes, mas estou falando do campo mais amplo mesmo, inclusive dos parceiros, né, fornecedores. A gente sabe o quanto eles são fundamentais para fazer com que, para garantir, inclusive, a sustentabilidade dos seus negócios num mundo tão incerto como esse que a gente tem vivido aí nos últimos 20 dias, por exemplo, né? Eu acho que tem tornado cada vez mais desafiador para os negócios garantir o engajamento desse conjunto de stakeholders que garantem o exercício, inclusive, do seu negócio, o exercício do seu propósito. Quanto mais inspirador é esse propósito, maior a possibilidade que você tem de garantir esse engajamento e essa proximidade. Inclusive, a carta desse ano do Larry Fink, que é
acho que tem sido hoje a grande voz do ESG do ponto de vista dos investidores, ele fala muito disso, né? Então, hoje ele direciona para todas as suas investidas, a BlackRock é a maior investidora do mundo, vamos dizer assim, ele direcionou o universo de stakeholders como uma questão super importante para todas as suas empresas, para as empresas que são investidas pela BlackRock. Então, principalmente focando nos colaboradores. Então, hoje a gente tem uma necessidade de engajamento e de sustentação desse engajamento de colaboradores, que é um grande ativo, inclusive. Então, é um novo olhar de como a gente traduz e traz esse público, esse stakeholder para próximo e garante que ele esteja cada vez mais perto da sua organização, engajado com aquilo que você faz. E o propósito, acho que ele é o grande ponto de partida. Um propósito claro e um propósito que engaja, como esse que a Rô colocou, né? Fazer do Brasil uma nação doadora, nossa, convida muita gente. Eu quero fazer parte desse propósito, me deixa fazer parte, Rô. Não sei como, mas me deixa, né? Porque assim, é muito legal, ele te chama, ele te convoca, né? Eu acho que quando a gente está falando de uma empresa de impacto, ou mesmo de um instituto, de uma fundação, do campo do terceiro setor, o propósito e a causa, eles têm uma proximidade muito maior, né? O propósito é quase a causa, principalmente quando a gente está falando, né, de uma empresa de impacto, ou mesmo de um instituto ou uma fundação. Quando a gente está falando de empresa, é um pouco mais distante, mas ainda assim, o propósito ele tem esse papel de ser a grande fonte de inspiração, né? Não só por ser bonito, por ser bacana, mas por direcionar realmente a tomada de decisão e fazer com que os stakeholders de fato queiram participar com você dessa jornada, né? Então, acho que ele tem realmente esse papel e isso tem ficado claro, a gente tem percebido, inclusive no valor das organizações, valor financeiro e na sustentabilidade dessas organizações. E acho que isso é uma tendência, né? A gente está vendo hoje, a gente já consegue ver e ter comprovações de que isso de fato acontece e a gente percebe que daqui para frente isso só tende a crescer. Não existe mais, né? A maneira antiga de fazer negócios está vivendo seus últimos dias, assim. A gente ouve até os CEOs das empresas. A gente fez um evento no final do ano entrevistando varejos que têm causas e a gente ouviu esse depoimento de muitos CEOs, assim, que hoje eles se sentem sendo entrevistados pelos próprios candidatos, assim, né? Ou recebendo recusas de fornecedores que não querem trabalhar com eles por alguma razão relacionada a valor, né? De não querer trabalhar junto com aquela companhia porque não se alinha, assim, né? Então, não existe mais essa maneira de continuar existindo só para gerar lucro, para fazer qualquer coisa para transformar uma pessoa, para vender, para criar um cliente e para manter, assim, né, atrair talentos apenas pelo salário ou pelos benefícios. Né? Enfim, a gente tem, claro, um lugar diferente nisso, sendo um país em desenvolvimento, em que as decisões de compra e de emprego muitas vezes vão se basear, sim, né, como prioridade no dinheiro, no quanto custa, mesmo que você tivesse vontade de consumir algo mais consciente, né, esse ainda é um lugar de privilégio poder fazer essa escolha, mas de fato, quando você olha para as pesquisas que colocam, né, os millennials no lugar de poder, a geração Z né, como consumidora e como colaboradora, o futuro é esse, as pessoas querem dar o seu dinheiro para negócios que estão alinhadas com as perspectivas dela de mundo, querem trabalhar, né, para companhias que têm a ver com seus valores, suas crenças, cobram isso, né, nas redes sociais, então a coerência é muito importante, porque é muito fácil destruir uma reputação assim num movimento de manada, né, de consumidores ou de colaboradores e denunciar a incoerência do que acontece. E a gente está vendo que pela primeira vez, acho, na história da economia, que as decisões de negócio estão sendo tomadas levando isso em consideração. Ainda assim, né, claro que atrai muito, mas também existe um movimento de que talvez isso possa afastar as pessoas quando não é coerente, assim, né? E se isso se tornar, em vez de ser uma coisa positiva, né, criada às vezes na melhor das intenções, mas não cola, e aí isso vira um problema em vez de ser uma solução, né? Um exemplo que a gente comenta às vezes é o da Gillette, que uns 2 ou 3 anos atrás fez um vídeo belíssimo, inclusive, assim, sobre masculinidade tóxica. Muita gente viu que foi uma propaganda que foi global, uma campanha global da Gillette do mundo inteiro, que foi recebida com
com muita crítica, não só por questões relacionadas, né, ao conservadorismo de não querer ver retratadas questões da masculinidade tóxica, mas principalmente porque a Gillette, como uma companhia de 100 anos, que cobra valores diferentes pelos produtos masculinos e femininos, e porque nomeia os seus produtos com palavras ligadas ao reforço dos papéis de gênero, de masculinidade, não cola, assim, né? Tipo, realmente essa é a causa deles agora? Eles realmente mudaram o jeito de fazer as coisas? Estão mudando isso internamente também? A gente vê isso também nesses momentos grandes, tipo Pride, ou Mês da Consciência Negra, né? Enfim, você tem um monte de produtos no mercado que vem com a bandeira do arco-íris para dizer somos inclusivos, mas se você pergunta, alguém de fato LGBTQIA+ participou da concepção desse produto? Tem algum diretor, alguém na diretoria que é LGBTQIA+? Existe espaço dentro da empresa para isso? E é muito raro você ver coerência entre esse marketing, esses produtos e o que de fato é feito para dentro, assim, né? É claro que é um processo de aprendizado, as coisas não mudam rapidamente, ainda mais quando a gente fala de grandes companhias globais, centenárias, né? Mudar a direção de um navio é muito mais difícil do que quando você faz isso sendo um negócio de impacto pequeno, como a MOL, mas essas críticas também têm que ser válidas, a gente não pode só aplaudir qualquer causa, qualquer propósito, porque olha que legal, tem que ter um olhar assim de investigar assim, isso está sendo coerente com tudo que a empresa entrega, ou é só um discurso lindo e bem intencionado do marketing, mas que não chega ainda no chão de fábrica, né, na modo como as coisas são produzidas, em todos os stakeholders e nas outras formas de atuação. Porque se for isso, enfim, amanhã a causa muda, a moda muda, e esse propósito vai se perder, e essa causa vai mudar sem deixar um impacto duradouro. Perfeito. Rô, você, como co-CEO da Editora MOL, e obviamente uma editora de impacto, trabalha com inúmeros varejistas e com uma centena de causas que circulam pelos produtos que a MOL desenvolve e que coloca à disposição nos varejistas. Conta para a gente um pouco como é a chegada desse projeto num varejista? Quer dizer, ele escolhe a causa? Vocês sugerem a causa é latente? E eles resolvem abraçá-la momentaneamente? Como é que se dá essa relação e essa construção do varejo relacionado a uma causa? E, por último, obviamente, me conta se isso tem impacto interno, quer dizer, o que acontece depois que eles abraçam uma causa e o quão relevante isso se transforma no storytelling da marca e no comportamento dos stakeholders que estão ao redor. Eu acho que essa é uma experiência muito legal que a MOL traz e que a gente conhece pouco no detalhe. Então, eu queria que você contasse um pouco para a gente o que é essa experiência, porque possivelmente todos nós já passamos por um caixa onde tem uma oferta de uma revista de vocês, ou numa drogaria, ou para comprar ração, enfim, né? Ou na Pandora, porque a gente foi comprar alguma coisa, alguma joia. Mas como é o bastidor de um projeto dessa natureza? Obrigada, Dani. A gente faz produtos editoriais, pode variar o formato, vai depender do varejo, do cliente, tudo, mas é sempre a ideia de que é um produto bem baratinho, que vai estar no caixa, vai ser oferecido na finalização da compra, com renda revertida para uma causa. O varejista não investe nada, né? É um projeto que é mantido pelo próprio cliente. Quando ele compra, ele custeia a produção e a diferença entre o preço de produção e o preço que é vendido, seria o lucro do produto, é toda doada. E aí a gente tem experiências diversas, assim, nessa mais de uma década que a gente vem fazendo isso em varejos muito diferentes. O que é fato é bem o que a Renata falou, assim, quanto mais aderência entre o campo da causa e o propósito da empresa e o consumidor, mais fácil é de engajar as pessoas. O melhor exemplo disso é o que a gente faz na Pets, que é uma rede de pet shops, onde, obviamente, a causa apoiada é a causa animal, né? Enfim, quem vai na loja é apaixonado por bicho, está indo lá porque tem um e muito provavelmente essa pessoa vai se comover com as histórias, né, de animais abandonados e com o trabalho dos protetores animais que existem Brasil afora aí fazendo um trabalho de formiguinha num campo em que não existem políticas públicas, né, para cuidar do problema. E aí é isso que a gente faz. Os produtos vendidos no caixa doam para um pool de organizações ligadas, né, ao cuidado animal. E é muito interessante quando você pensa no campo, porque aí você consegue, de fato, até aproveitar as questões momentâneas
de que são mais urgentes para atuar também dentro do seu propósito. Por exemplo, quando teve as enchentes na Bahia, os protetores de animais lá perderam, né, os seus abrigos, rações, foi tudo levado pela água. Então, a gente, durante aquele período, né, durante o período, as doações foram direcionadas para aquela região. A mesma coisa já aconteceu em Minas, né, e aconteceu agora em Petrópolis, onde tem emergências ambientais que a gente possa atuar apoiando os animais e não, enfim, alguém poderia dizer, mas por que não as pessoas? As pessoas são mais importantes, mas a causa desse varejo são os animais e as causas das pessoas que estão lá dentro também são os animais. A gente já teve também a experiência contrária, assim, às vezes a gente está num varejo e a causa ser uma causa que é particular do líder e não tem relação com a marca ou com o cliente. Um exemplo não vou mencionar a marca para não dizer nomes, mas a gente fez um projeto que era numa rede de materiais de construção anos atrás. Vou mencionar, fica mais fácil. A gente fez um projeto na 6C anos atrás. Era um projeto muito legal, o produto era muito legal, um livro, era uma revista com muitas ideias de reforma, coisa, mas a causa escolhida na época era a causa que tocava o coração do CEO naquele momento. Ele teve um filho com câncer, ele tinha uma grande paixão pelo GRAAC, que é um grande hospital do câncer. Ele falou: eu quero que esse produto beneficie o GRAAC. A gente ama o GRAAC também, ele é a nossa ONG, é a ONG que a gente mais beneficia, mas não tem adesão com o público. Então, fica muito mais difícil para você explicar para o caixa e para o cliente por que você está ajudando, né, enfim, uma organização de câncer numa loja de material de construção. Hoje a gente tem um projeto que é também dessa natureza dentro da Telha Norte. Lá as ONGs beneficiadas são ONGs ligadas como a Teto Brasil e a Habitat Brasil, que são ligadas a, enfim, moradia digna, saneamento básico, e, enfim, é um trabalho que tem muito mais a ver com aquele lugar. Mas quando você olha também o Brasil, assim, né, em pesquisas sobre o que move as pessoas e as causas que movem as pessoas, elas costumam ser bem básicas, assim, né? Especialmente agora, durante a pandemia da Covid, as pessoas entenderam, né, viram a questão da miséria e da fome. São questões muito urgentes, assim, que sensibilizam muito as pessoas. Crianças sensibilizam muito. Então, acaba que muitas vezes as empresas escolhem digamos, esses campeões, nessas causas fáceis para adotar, porque elas têm uma adesão, assim, né? Dificilmente alguém vai dizer não para uma oferta de apoiar uma causa da fome ali. Mas isso não vai ser muito duradouro, porque justamente a gente não vê essa adesão a longo prazo. Então, acabou a crise, a causa acaba e acaba nem sempre deixando um legado, assim, ou então causa esse estranhamento, que é tipo, mas essa marca ajudando isso faz sentido? A gente viu isso muito também durante, né, toda a pandemia, assim, de as pessoas questionando por que estava fazendo isso agora se nunca fez antes. Acho que a Renata deve ter mais casos ainda para contar. Eu ia exatamente perguntar, Rê, você tem alguns outros casos que você possa citar para a gente, para que daqui a pouquinho a gente consiga abrir para perguntas do público? Eu acho que tem uma coisa do que a Rô colocou, que eu acho que é bastante importante, que quando a gente fala de a escolha de uma causa é uma escolha bastante estratégica, ela não é uma escolha pontual, né? Eu acho que esse caso que ela citou, do escolher o GRAAC para fazer a doação, tem cara até mais de campanha do que necessariamente de causa, de uma atuação na causa. Quando a gente escolhe uma causa, a gente está falando de algo que não é de curto prazo. Ninguém resolve uma demanda social no curto prazo. Antes, se a gente pudesse, né, ter uma fórmula mágica para conseguir resolver. Então, quando a gente está falando dele, por isso que compromisso é uma palavra muito importante quando a gente fala, você tem que ter um compromisso com essa causa, porque você não vai resolver no curto prazo. Então, eu acho que esse é o ponto mais importante quando a gente pensa, né? Existe uma diferença muito grande. Obviamente, existem formas de você comunicar sua atuação na causa que é bem legal, tem várias possibilidades, que incluem campanha, mas inclui um processo muito mais complexo e muito mais de longo prazo. Inclui envolvimento e engajamento de diferentes stakeholders, inclusive para poder viabilizar a sua atuação nessa causa, se de fato você quer mexer no ponteiro dessa demanda social. Então, eu acho que isso é um pouco importante a gente ter em mente, porque senão parecem que são campanhas. Por isso que é tão legal o trabalho da MOL, que é um trabalho de longo prazo. É um trabalho que possibilita com que essas organizações consigam ter uma atuação consistente. Quando a MOL consegue amarrar todos os pontinhos, né, junto ao cliente. Então, o caso da Pets, a Pets pode sustentar essa ação por muito tempo,
fazendo trabalho com a MOL e fazendo N outras coisas que eles também precisam fazer, direcionando seus trabalhos internos e garantindo, inclusive, que essa escolha por essa causa paute não só o trabalho e o apoio ao projeto com a MOL, mas inclusive como eles direcionam internamente as coisas, como eles apoiam, por exemplo, esse olhar, né, para a questão do bem-estar animal dentro das suas próprias lojas, junto aos seus colaboradores, junto aos seus parceiros, tem uma infinidade de coisas que podem acontecer. É muito difícil eu falar sobre exemplos que não dão muito certo, porque a gente está falando aqui de clientes e aí fica muito complicado a gente falar sobre essas organizações. Eu posso falar de alguns exemplos que deram certo e que não são necessariamente os clássicos, porque a gente tem os exemplos que são clássicos, tipo Natura, tipo Suzano, que tem aí seus propósitos, suas causas de uma forma muito clara, consistente, né? Eu acho que conseguem aí ter os seus exemplos aí mais no mainstream, as pessoas conseguem entender e conhecer um pouco mais. Mas tem uma marca que eu gosto muito que consegue também garantir esse processo, é uma marca recente, a Pentes, aquela marca de calcinhas né, sustentáveis, calcinhas reutilizáveis, que é uma marca que nasceu em 2017, ela tem como propósito, não sei necessariamente qual é a frase, mas é um propósito de reconhecimento do valor da mulher. E toda a atuação que ela faz está muito nesse campo. Então, ela tem todo um processo de doação, por exemplo, que ela também promove. Os clientes que fazem determinada ação, eu acho que nas redes sociais, geram aí uma doação de calcinhas renováveis para poder trabalhar com o empoderamento feminino, que é a causa que eles escolhem, que tem muito a ver com o propósito, né, de valorização da mulher. A causa é empoderamento feminino, e dentro de empoderamento feminino eles trabalham com pobreza menstrual, que está muito ligado com o universo do negócio deles, por exemplo. Eles trabalham, eu acredito que também, se eu não me engano, com uma questão de empoderamento financeiro, então também apoiando essas mulheres. É uma calcinha cara relativamente, não é barata, né? Então, tendo em vista, por exemplo, o valor de um absorvente, o custo de um absorvente, ou mesmo todo o contexto de pobreza menstrual que a gente tem no país, é algo que não é necessariamente acessível a todos. Então, o entendimento de a inteligência financeira ou a forma de olhar isso sobre o âmbito financeiro também é importante. Enfim, eles têm aí algumas frentes de atuação dentro dessa causa que é o empoderamento feminino, que faz muito sentido para esse negócio. Então, hoje é uma marca muito bacana, é uma marca que tem certificação B, é uma marca que tem a sustentabilidade aí dentro do seu modelo de negócio, que trabalha muito o universo também de informação. Então, ela consegue também disseminar a importância desses temas que são super relevantes, trabalhando o seu propósito, que é a valorização da mulher. Então, acho que também, para além dos clássicos que a gente tem aí de propósito e causa, de belas conexões, eu acho que essa também seria um outro exemplo que eu posso compartilhar aqui. Perfeito. Já percebi que dá para a gente viver sem causa, mas a gente não consegue viver sem propósito, né? Seria inviável. São 10h12, eu vou começar a abrir para perguntas do público e vou começar por uma que está no chat, aqui da Fernanda. Ela pergunta se os valores sustentam o propósito, se a gente pode considerar dessa forma. Na minha visão, eles são um ponto de partida para reflexão. Eu não diria que eles sustentam. Eu acho que eles são um ponto de partida. Os valores ou aquilo que você acredita, né, as suas crenças, elas são muito importantes para apoiar essa reflexão do propósito, mas elas não é suficiente, eu diria. Eu acho que é um belo bom ponto de partida. Para mim, junto com os valores, a gente tem qual é o seu olhar para a sociedade. Né? Porque os valores é quando você olha muito para dentro de si, é aquilo que eu acredito. Mas a reflexão de um propósito, ele parte também para como você vê o mundo. Qual é a visão de mundo? Não a sua visão de negócio, mas é como é que você olha para o mundo, para o contexto do mundo hoje. E a partir disso, como é que você situa a empresa que tem esses valores que você cita. Né? Então, acho que ele é um bom ponto de partida. Eu não diria que ele sustenta, mas eu diria que ele é um bom ponto de partida para o propósito. Quer complementar com alguma coisa, Rô? Gostaria de avisar a plateia que a Roberta tem colocado alguns links no chat para quem quiser acompanhar, não só Varejo com Causa, com muitos causas de pesquisas, mas ela também cita o TED do Simon Sinek, para aqueles que quiserem copiar o URL, está no chat.
No nosso trabalho assim interno de pensar valores, comportamentos, tudo começou assim com os valores, a gente chegou no propósito e aí depois você faz o trabalho de volta, assim, o que a gente vê muito hoje ainda olhando para as empresas é que elas acabaram fazendo meio que assim um bem bolado de missão e visão para isso se tornar o propósito. E na verdade o propósito precisa ser reescrito mesmo, ele não pode ser só um combinado das coisas que vieram antes. Isso tem que ser um processo mesmo de autoconhecimento para gerar essa frase, esse propósito, assim, esse conceito que vai ser inspirador, mas que também vai ser curto, efetivo, que as pessoas entendem imediatamente, se conectam com ele e que possa ser, enfim, aquilo que eu falei antes lá mais no começo, que se relacione com valores humanos e seja atemporal, para que isso perdure por mais tempo. Então é isso, os valores são... E aí depois você pode desdobrar isso em valores e em comportamentos, né? Enfim, como é o clássico do livro Missão, Visão, Valores e tudo mais. Mas ele é uma base para a gente começar e depois voltar atrás para rever tudo que a gente faz em função do propósito. Perfeito. A Liliane está de mão levantada. Liliane, quer abrir o microfone e fazer sua pergunta, por favor? Acho que não. Então, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Vamos lá. Luiz Felipe opina sobre, minha opinião, a crença precisa sustentar a causa. O que eu tenho mais visto hoje são empresas embarcando em causas nas quais elas verdadeiramente não acreditam, mas embarcam porque o marketing é irresistível. Acho que está um pouco em linha com aquilo que você falou, né, Renata? Se a gente não coloca propósito no centro, a linha com visão estratégica, a gente vai acabar criando uma série de campanhas, né? E não alinhando efetivamente o nosso discurso com aquilo que a gente está falando. Mais alguma coisa que você queira reforçar sobre isso? Algum cuidado que a comunicação tem que ter? Não, eu acho que é bem isso, assim, eu acho que hoje as escorregadas dão realmente quando a gente coloca a causa direto para o marketing, sem entender que não só a causa, o propósito é muito importante, mais do que ser uma inspiração para fora, ele tem que ser uma inspiração para dentro. Ele tem que ser a frase curta que a Rô colocou, mas que é a frase curta que a gente sempre coloca na mesa em qualquer tomada de decisão, que a gente consegue se lembrar dela o tempo todo, né? Então, assim, qual é o propósito mesmo? Porque isso vai garantir a coerência de todas as suas ações, independente de ser uma atuação em uma causa ou não. Então, o propósito ele é maior que a causa, no ponto de vista da organização, olhando sob a perspectiva da organização. E olhando sob a perspectiva para fora, a causa é como que essa organização atua junto a uma demanda social. É esse ponto de encontro, como eu havia falado no início. Então, realmente, assim, a colocação dele está certa e o propósito é maior, realmente, do que a causa, olhando sob a perspectiva da organização. Né? Obviamente que a causa é a atuação dessa organização no contexto social. A causa ela é esse lugar, vamos dizer assim, né? E por isso que a causa não é da organização. A causa ela é da sociedade, né? A organização atua em uma demanda que é da sociedade. É esse espaço de atuação da organização dentro de uma demanda que é de todos nós. Então, isso também é importante, porque muitas vezes as empresas elas abraçam uma causa e elas assumem como sendo dela. Isso acho que é um erro gigantesco, né? Tanto é que tem algumas organizações que têm até receio de fazer parceria com outras organizações concorrentes, como se fosse assim, não, essa causa é minha, né? Eu não posso compartilhá-la com algum concorrente. Isso acho que não é necessariamente correto. Tem até o ODS 17 fala muito sobre parcerias e alianças e o quanto a gente precisa disso para resolver as questões. Então, quanto mais parcerias e compartilhamento a gente tiver, inclusive, de causas e atuações conjuntas, eu acho que maior o poder que a gente tem, inclusive, de mexer nesses ponteiros, que não são nada simples, né? São ponteiros bastante complicados de serem ajustados. A Fabiana coloca aqui no chat se, de fato, a gente já tem uma visão que missão e visão já são coisas do passado. Será que a construção agora é, de fato, em cima de valores, causa e propósito? Bom, eu posso puxar aqui, Rô, aí você vai também. Eu acho que, assim, o propósito, como eu disse logo no começo também, eu vejo como uma evolução. Eu acho que ele não
exclui a necessidade de você ter uma visão de negócio, e eu acho que é uma visão de negócio. Talvez ele substitua um pouco mais até a missão, né, na minha visão, mas os valores são super importantes. Essas reflexões de missão, visão, valores, eu acho que, de novo, são um pouco de base para a gente refletir no propósito, mas ele realmente ele é uma reflexão muito mais do papel dessa organização nesse contexto de mundo que a gente tem hoje. Então, entendendo o mundo hoje, qual que é o papel dessa organização? Eu vejo como sendo assim. Tem até eu participei o ano passado de um congresso que foi muito legal, chamado House of Beautiful Business, que eu, inclusive, sou uma representante aqui no Brasil, que era muito interessante o quanto eles estavam falando sobre talvez uma outra palavrinha que já é a evolução do propósito, então lá em outro lugar, que é uma palavrinha relacionada, que eles chamam em inglês de agency, sobre a capacidade que a gente tem de fato de agir. Então não adianta só a gente também ter clareza de propósito, que aí é onde a gente tem uma conexão mais direta de propósito com causa, né? Mas é a capacidade das organizações de fato ter um direcionamento de ação social, no caso, né? A partir dos seus próprios negócios. Então, obviamente, estou criando aí um campo de complexidade extra, mas só para dizer que eu acho que já sim uma evolução, mas são evoluções importantes que não necessariamente eliminam a reflexão anterior, né? Mas estão realmente num campo de evolução. A gente precisa ter clareza de visão, missão, valores, mas também agora de propósito, e quiçá daqui a uns anos desse agency que a gente ainda precisa encontrar até a palavrinha em português que vai nos ajudar a refletir por aqui. Vamos lá, a Liliane pergunta: os negócios de impacto têm propósitos que desafiam o senso comum e ainda são causas identificadas como demandas sociais. Isso dificulta a adesão de trabalhar isso? Diga, Roberta. Microfone? Isso, é que estava com o controle, não estava dando para ligar. Sim, voltando só um pouquinho, eu estou lendo outras perguntas aqui no chat que acho que complementam também um pouco todas essas questões. A gente tem que ter essa clareza, assim, de que o propósito a gente tem que olhar para o propósito como algo que vá permear essas decisões, como a Renata falou, de botar na mesa para sempre, independente de quem estiver no comando, assim, né? Tem que ser algo capaz de unir mesmo todas as pessoas ali dentro, ou se não é unir, mas elas se veem capazes, né, de todo mundo orbitar dentro daquele tema na hora de tomar decisões. Já as causas, quando você tem esse propósito bem definido, o que você vai escolher depois como causas vai estar muito alinhado a esse propósito. Quando o exemplo que a Renata deu, por exemplo, de mulher, a gente vocês podem lembrar de várias organizações que se colocam como causa mulher, mas elas vão atuar diferentemente de acordo com o seu propósito. Então, Magalu tem como causa a mulher. E como eles trabalham nisso? Eles fazem editais para dar recursos para organizações que combatem a violência contra a mulher. A Pentes também tem como causa a mulher, mas o negócio deles é pobreza menstrual. A Avon também tem como causa a mulher, mas eles trabalham com o câncer de mama, enfim. Então, quando você tem definido ali os seus valores, fica mais fácil escolher as subcausas e a maneira de atuar e também de atuar em rede, né? Que é o que potencializa ainda mais. A gente vê mesmo essa questão de concorrência, não só entre organizações privadas, mas também até entre organizações do terceiro setor, às vezes não atuar conjuntamente com medo dessa concorrência. E a verdade é que assim, todos os problemas são complexos demais para qualquer um dizer que vai resolvê-lo sozinho. Assim, se alguma marca fala essa causa é minha, ela não está sendo realista ou bem intencionada, porque nenhuma causa pertence a ela, é da sociedade, todas são muito complexas e precisam de atuação de indivíduos, de empresas, de governos e do terceiro setor. Enfim, então acho que tudo começa mesmo com o propósito, como diz o Círico, mas depois a gente tem que pensar no privado e no nosso lugar de atuação ali, né, como indivíduo, o que a gente pode fazer por aquela causa, que é a pergunta da Marlene, assim, né? É isso que eu ia falar agora, a pergunta da Marlene é bem isso que você está falando, né?
Acho que, Marlene, assim, a gente não, assim, como eu falei lá no começo, a gente vai ter momentos em que você não vai ter o privilégio de escolher, assim, né? Me incomoda um pouco esse discurso, assim, às vezes de que as pessoas vão escolher o trabalho pela causa. A maioria das pessoas vai escolher o trabalho pela oportunidade de trabalhar e poder pagar suas contas, né? Vamos ser realistas, esse é o país que a gente vive, né? Essa onda, a gente viu durante a pandemia saírem notícias nos Estados Unidos de que estava tendo um processo em massa de millennials pedindo demissão porque não estavam mais vendo sentido no trabalho e estavam querendo aproveitar mais a vida. Isso é inviável no Brasil. A gente está com um recorde de desemprego e a gente tem uma maioria da população vivendo, né, com um pouco mais de um salário mínimo. Então, vamos ser realistas. Assim, a gente vai fazer o que a gente vai trabalhar, buscar sempre o melhor trabalho possível e fazer esse trabalho da melhor maneira possível, mas começa como indivíduo, assim, né? Você não precisa necessariamente ter um trabalho dentro de um negócio de impacto ou ter um trabalho de salvar né? Mudar o mundo e salvar o mundo com as próprias mãos. Tudo começa por ser uma boa pessoa, assim, né? Enfim, se você segue, né? Se você vota bem, se você, né, não rouba, não sonega, né? Para no sinal vermelho, não bebe e dirige. Tem tantas coisas simples de você fazer, né, como pequenas causas, sendo um bom cidadão para exercer a cidadania e usar da sua potência como cidadão. E isso passa, sempre que possível, também pela escolha dos lugares onde você colabora, até porque se você for trabalhar num lugar que vai contra tudo que você acredita, isso vai te fazer mal, né, e vai te causar angústia e dificilmente você vai conseguir fazer uma carreira que te dê sucesso, alegria, realização como ser humano, se você estiver num lugar que você odeia e não acredita, assim, né? Então, a gente está sempre tentando chegar nesse lugar melhor e está sempre tentando consumir produtos que sejam bons para a gente, para o planeta que a gente gosta, dentro das possibilidades realistas, assim. Acho que é isso, Dani. Maravilhoso, maravilhoso. Sempre tudo começa na gente, né? Pessoa física, né? A pessoa física monta a pessoa jurídica, um conjunto de pessoas físicas é um CNPJ, né? É o que a gente sempre fala no Instituto. Tudo começa com as pessoas, tudo começa conosco e na atitude, na visão que a gente tem de como é que a gente vai alavancar e potencializar qualquer tipo de impacto que a gente tem, obviamente priorizando os impactos positivos que a gente tem ao nosso redor. A gente está a 3 minutos de terminar. Eu gostaria de agradecer imensamente a plateia. A gente não teve nenhuma flutuação, assim, todo mundo que entrou ficou, o que eu acho incrível, porque significa que, sim, o nosso papo estava muito bom. E quero dar um último minutinho para as últimas palavras de Renata, de Roberta, para que a gente possa encerrar. Vamos lá, Rê? Começamos por você? Não consigo baixar seu microfone. Veja agora. Agora Conseguiu? consegui. Tinha acontecido algum problema aqui, acho que o mesmo problema que aconteceu com a Rô, estava tentando e não conseguia. Bom, eu só tenho a agradecer, eu sou apaixonada por esse tema, sou muito fã e tenho muita vontade com que mais pessoas, de fato, possam nos apoiar nessas discussões e a gente possa ampliar cada vez mais a voz de todo esse pensamento que a gente conversou aqui, né? Na verdade, acho que todos nós, só complementando uma coisa que a Rô colocou que eu achei muito legal, todos nós temos um papel, né? Seja como colaboradores, seja como consumidores, e olhar mais atentamente para o propósito, para as causas das organizações, né? Para o propósito, ou seja, a razão delas existirem, e para a causa, que é como é que elas estão agindo no mundo. Eu acho que é o nosso principal papel, ou talvez seja o nosso primeiro papel, não diria o principal, mas o primeiro papel que a gente pode exercer agora mesmo, em qualquer iniciativa que qualquer ação que a gente venha fazer de consumo, e entendendo que somos aqui todos atores políticos e somos todos atores que têm muito a contribuir, inclusive, com a sociedade, não só no consumo, mas também no oferecimento, na oferta dos nossos serviços, na oferta dessas nossas reflexões e de tudo que a gente tem para colocar aí para o planeta. Só tenho a agradecer a Dani, ao Capitalismo Consciente, sou super fã, vocês sabem, podem contar comigo sempre, agradecer muito a Rô também por essa partilha, foi muito legal, acho que aprendemos muito, e a todos vocês. Adorei as perguntas, podem contar comigo, vou deixar meu e-mail no chat, então se alguém quiser entrar em contato para tirar alguma dúvida, esclarecer alguma questão também, me deixo aqui disponível para vocês. Muito obrigada, bom dia, boa semana.
Obrigada também, Dani, querida, adoro o Instituto Capitalismo Consciente, sempre bom estar aqui, ter esses fóruns para discutir esses temas. Na verdade, a gente acha que isso está, né? A gente tem ouvido falar tanto, mas quando você vai para o mundo real, na verdade, tem pouca gente que conversa sobre isso, a gente tem poucos espaços ainda, assim, para ter conversas mais profundas sobre o assunto. A gente está num processo muito de início dessa nova civilização, de educar as empresas, as pessoas para todos esses valores que a gente compartilha com o Instituto Capitalismo Consciente. Obrigada, Renata, pela aula e obrigada a todo mundo aí pela audiência. Deixo para vocês o convite de conhecer o site do Varejo com Causa, que é um projeto que a gente construiu com a causa, inclusive, da Renata, e a gente tem um monte de casos interessantes lá para pensar como exercer causa e propósito dentro de grandes marcas. Tem um monte de pesquisa sobre comportamento de consumidor também, inclusive pesquisas internacionais que a gente traduziu, que nem existia no Brasil, se vocês estiverem precisando de argumentos para vender essas ideias de que colar a marca e repensar o propósito é importante. A gente tem bastante material lá para ajudar vocês nesse processo. E é isso, vamos fazer um trabalho interno primeiro, assim, de qual é o nosso propósito no mundo, e aí isso é sempre uma construção. Se isso não está claro para você como indivíduo, ou se não está claro dentro da sua empresa, tudo bem também, porque esse é um processo de autoconhecimento eterno, ninguém tem tudo resolvido. Se alguém diz no LinkedIn que tem tudo resolvido, não é verdade. Então, vamos devagar e vamos todos os dias tentando ser versões melhores do que a gente foi ontem. Obrigada, gente. Muito obrigada, Renata. Muito obrigada, Roberta. A todos que estiveram conosco, foi um grande prazer. Aqueles que se inscreveram, a gente vai subir para o YouTube. A gente já está ao vivo lá, mas a gente sobe depois para que vocês possam rever em qualquer momento a conversa que a gente teve aqui, que nos engrandeceu e nos educou hoje de manhã. Muito obrigada a todos e um bom dia.